Milionário segue a faxineira grávida e a vê em uma casa abandonada. Rodrigo parou na entrada e viu Thalita encostada na parede suja, com a barriga de grávida aparecendo por baixo do uniforme de trabalho. Ela estava sozinha naquele lugar destruído, olhando para o chão. Rodrigo não conseguia tirar os olhos daquela cena. A mulher que limpava sua casa todos os dias estava ali, grávida, sozinha, em um lugar que parecia ter sido abandonado há anos, e aquilo não fazia sentido nenhum, porque Thalita sempre foi organizada, sempre chegava no horário certo, sempre fazia tudo com cuidado e nunca demonstrou estar passando por dificuldades. Ele deu mais um passo para dentro da construção, pisando em pedaços de concreto soltos no chão. E o barulho fez Thalita levantar a cabeça rapidamente, os olhos arregalados de susto. A mão que estava na barriga se moveu para a frente como se quisesse se proteger. E Rodrigo percebeu que ela estava com medo dele, medo de ser vista ali, medo de que alguém soubesse onde ela estava morando, e aquilo apertou algo dentro do peito dele, porque nunca imaginou que uma funcionária sua estivesse passando por algo tão difícil, sem que ele percebesse. Senhor Rodrigo, ela disse com a voz falhando, tentando se endireitar contra a parede, mas o corpo cansado não ajudava muito. Eu não sabia que o senhor ia vir aqui. E Rodrigo sentiu que ela estava envergonhada, que ela queria desaparecer dali, que ela preferia qualquer coisa do que ser vista naquela situação, e ele não sabia o que dizer porque nunca tinha estado em uma situação assim, nunca tinha visto alguém que trabalhava para ele morando em um lugar daqueles. Ele olhou ao redor e viu um colchão fino no canto, com um cobertor velho em cima, 2 sacolas plásticas com roupas dobradas do lado, uma garrafa de água pela metade, alguns pacotes de biscoito vazios jogados perto da parede e mais nada, absolutamente mais nada que indicasse que alguém estava vivendo ali de verdade. E Rodrigo sentiu raiva, não dela, mas da situação, de como as coisas podiam ficar tão ruins para alguém que trabalhava tanto. A luz do final da tarde entrava pelas frestas das janelas quebradas, iluminando a poeira que flutuava no ar. E Rodrigo percebeu que fazia frio ali dentro, um frio úmido que penetrava nos ossos, e ele não conseguia imaginar como Thalita estava conseguindo dormir naquele lugar todas as noites, grávida, sozinha, sem nenhuma segurança. O que aconteceu, Thalita? Ele perguntou, a voz saindo mais firme do que ele esperava. Por que você está morando aqui? E ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior, claramente sem querer responder, mas ao mesmo tempo parecendo aliviada por alguém finalmente ter perguntado, por alguém finalmente ter notado que algo estava errado. E depois de alguns segundos de silêncio, ela soltou o ar devagar e começou a falar. Eu fui despejada, senhor, ela disse baixinho, ainda olhando para o chão. Eu pagava o aluguel todo mês, sempre em dia, nunca atrasei nenhuma vez. Mas o dono do apartamento disse que precisava do imóvel de volta. Disse que a filha dele ia se casar e que precisava do lugar e me deu 15 dias para sair. E Rodrigo franziu a testa porque aquilo não estava certo. Não era assim que as coisas funcionavam. Não era legal simplesmente expulsar alguém que estava pagando tudo certinho. Ele não pode fazer isso, Rodrigo falou, dando mais um passo na direção dela. Você estava pagando, você tem direitos. Mas Thalita balançou a cabeça devagar, como se já tivesse ouvido aquilo antes, como se já tivesse tentado argumentar e não tivesse dado em nada. Eu tentei, senhor. Eu fui atrás. Eu falei com ele várias vezes, mas ele disse que o contrato era antigo, que não tinha renovação garantida e que ele podia pedir o imóvel de volta quando quisesse. Ela explicou, a voz ficando mais cansada a cada palavra. Eu procurei outro lugar, mas tudo está muito caro. Os lugares que eu conseguia pagar pediam fiador ou pediam 3 meses adiantados. E eu não tenho isso. Eu não tenho ninguém que possa ser meu fiador. E o dinheiro que eu tinha guardado foi para pagar as últimas contas do apartamento e para comprar algumas coisas para o bebê. E ela colocou a mão na barriga de novo. Os olhos ficando úmidos, mas sem deixar as lágrimas caírem,
lutando para manter a compostura na frente do patrão. Rodrigo passou a mão no cabelo, tentando processar tudo aquilo, tentando entender como alguém que trabalhava na casa dele, que recebia o salário todo mês, que sempre foi responsável, acabou morando em uma construção abandonada e grávida, completamente sozinha e vulnerável, e ele se lembrou de todas as vezes que reclamou de coisas pequenas. De todas as vezes que achou que tinha problemas quando, na verdade, não sabia o que era problema de verdade. "Há quanto tempo você está aqui?" ele perguntou, e Talita hesitou antes de responder, como se tivesse vergonha da resposta. 10 dias, ela disse quase em um sussurro. "Eu achei esse lugar porque passava por aqui quando voltava do trabalho. Vi que estava vazio e que tinha um canto mais protegido, então trouxe minhas coisas e estou aqui desde então." E Rodrigo sentiu o estômago revirar. Porque 10 dias significava que durante toda a semana passada e mais alguns dias antes, enquanto ele estava na casa dele reclamando de coisas pequenas, tomando café da manhã em uma mesa farta, dormindo em um quarto confortável com ar condicionado, a mulher que cuidava da limpeza da sua casa estava dormindo no chão de concreto, sozinha, grávida, sem saber o que ia acontecer com ela, e aquilo mexeu com algo dentro dele que ele não sabia que existia. "E o pai do bebê?" Rodrigo perguntou, tentando entender a situação completa. "Ele não está te ajudando." E Talita deu um sorriso amargo, aquele tipo de sorriso que aparece quando a pergunta dói mais do que deveria. "Ele foi embora quando soube da gravidez, senhor." Ela respondeu, a voz firme agora, sem emoção, como se já tivesse aceitado aquilo há muito tempo. "Ele disse que não estava pronto, que não queria essa responsabilidade e sumiu, bloqueou meu número, mudou de cidade e eu não tenho como encontrar ele nem se eu quisesse." E Rodrigo fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, tentando não explodir de raiva, porque como alguém podia fazer isso? Como alguém podia deixar uma mulher grávida sozinha, sem apoio, sem nada, e simplesmente desaparecer, como se não tivesse nenhuma responsabilidade, como se não tivesse feito parte daquela situação? "Você tem família?" ele perguntou, já imaginando a resposta, mas precisando ouvir. E Talita balançou a cabeça. "Minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos, senhor. Meu pai eu nunca conheci e não tenho irmãos." Ela explicou. "Eu sempre me virei sozinha, sempre trabalhei, sempre paguei minhas contas e nunca pedi ajuda para ninguém. Mas agora..." E a voz dela falhou. A primeira vez que ela realmente demonstrou que estava prestes a desabar. "Agora eu não sei o que fazer. Eu não sei como vou conseguir sair dessa situação, porque daqui a 2 meses o bebê vai nascer e eu não posso ter um filho morando aqui. Eu não posso deixar uma criança nesse lugar. Não posso deixar meu filho passar frio, passar fome, ficar doente." E finalmente as lágrimas começaram a cair, silenciosas, escorrendo pelo rosto dela, enquanto ela tentava se manter firme, tentava não parecer fraca na frente do patrão, mas o corpo estava cansado demais, a mente estava exausta demais e não dava mais para segurar. Rodrigo se aproximou mais, agora estava a poucos passos dela, e pela primeira vez, desde que entrou naquele lugar, ele realmente olhou para Talita, não como a funcionária que limpava sua casa, mas como uma pessoa, uma mulher grávida, sozinha, lutando para sobreviver em uma situação que ninguém deveria passar, e ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma vontade genuína de ajudar, de fazer algo que realmente importasse, de usar os recursos que ele tinha para mudar a vida de alguém de verdade. "Você não vai ficar aqui", ele disse a voz firme, decidida, e Talita levantou o olhar para ele confusa, sem entender o que ele estava dizendo. "Senhor", ela começou, mas Rodrigo levantou a mão, interrompendo. "Você não vai ficar aqui, Talita. Você vai vir comigo agora. Vamos pegar suas coisas e você vai ficar na minha casa até a gente resolver isso." Ele falou, e Talita arregalou os olhos, balançando a cabeça rapidamente. "Não, senhor,
Eu não posso aceitar isso. Eu não posso ser um peso para o Senhor. Eu já estou causando problema demais, ela disse, a voz desesperada, mas Rodrigo não mudou de expressão. Você não é um peso. Você trabalha para mim há 2 anos. Você sempre foi responsável, sempre fez tudo certo e está passando por uma situação injusta. Ele respondeu, eu tenho espaço sobrando na minha casa. Eu tenho condições de te ajudar. E não vou deixar você ficar aqui. Não vou deixar você ter esse bebê em um lugar como esse. Não vou deixar você passar mais uma noite nesse frio. E Talita começou a chorar mais forte agora. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, porque pela primeira vez, em semanas, ela sentiu que talvez as coisas pudessem melhorar, que talvez ela não estivesse completamente sozinha, que talvez ainda existisse gente boa no mundo. Rodrigo pegou as sacolas de roupas dela, colocou no ombro, pegou o cobertor velho também porque sabia que aquilo devia ter algum valor sentimental para ela e estendeu a mão para ajudá-la a levantar da parede. E Talita segurou a mão dele, sentindo a firmeza, a segurança, e se levantou devagar. O corpo pesado, mas o coração um pouco mais leve, e os dois saíram daquela construção abandonada juntos, deixando para trás aquele lugar frio e sem vida. Aquele lugar que representava tudo que tinha dado errado na vida dela nos últimos meses. No caminho até o carro, Rodrigo não disse nada. Apenas abriu a porta do banco de trás para que ela entrasse com mais conforto. Colocou as sacolas e o cobertor no porta-malas e entrou no banco do motorista, ligando o carro e ajustando o ar-condicionado para que ela ficasse confortável, colocando uma temperatura agradável, porque sabia que ela devia estar com frio depois de passar tantos dias naquele lugar gelado. E Talita olhava pela janela, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo, ainda com medo de que aquilo fosse um sonho e que ela fosse acordar de volta naquele chão frio de concreto, de volta àquela realidade dura e solitária. Quando chegaram na casa de Rodrigo, ele estacionou na garagem, pegou as sacolas de novo e levou Talita até um dos quartos de hóspedes no 2º andar. Um quarto simples, mas limpo, com uma cama de casal com lençóis brancos, um guarda-roupa de madeira, uma janela grande que dava para o jardim dos fundos e um banheiro privativo com chuveiro quente. E Talita entrou no quarto e sentiu as pernas fraquejarem porque fazia tanto tempo que ela não via uma cama de verdade. Um lugar limpo, um lugar onde ela pudesse realmente descansar sem medo de alguém aparecer, sem medo de passar frio, sem medo de ficar doente. Esse quarto é seu enquanto você precisar, Rodrigo disse, colocando as sacolas em cima da cama. Você pode usar o banheiro à vontade, pode tomar banho quente, pode descansar, pode comer o que quiser na cozinha e amanhã a gente conversa sobre como vamos resolver sua situação de forma definitiva. Mas agora você precisa descansar. E Talita se virou para ele, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Eu não sei como agradecer, Senhor, ela disse, a voz embargada. Eu não sei como vou retribuir isso tudo. Eu não sei como vou conseguir pagar o Senhor por tudo que está fazendo. Mas Rodrigo balançou a cabeça. Você não precisa retribuir nada, Talita. Você só precisa cuidar de você e do seu bebê. Só isso. Ele respondeu e saiu do quarto, fechando a porta devagar para dar privacidade a ela. E quando Talita ficou sozinha, ela se sentou na beirada da cama, passou a mão no colchão macio, olhou ao redor daquele quarto que parecia um palácio comparado ao lugar onde ela estava antes e, finalmente, permitiu que todo o cansaço, todo o medo, toda a exaustão daqueles dias saíssem do corpo em forma de choro. Um choro silencioso, mas profundo, de quem finalmente podia respirar de novo, de quem finalmente tinha um lugar seguro para estar. Ela levantou, foi até o banheiro, abriu o chuveiro e, quando sentiu a água quente caindo no corpo,
Ela chorou mais ainda porque fazia tanto tempo que ela não tinha esse conforto. Fazia tanto tempo que ela não se sentia limpa de verdade. Fazia tanto tempo que ela não se sentia humana. Nos dias seguintes, a rotina na casa mudou completamente. Rodrigo acordava cedo, como sempre, mas agora ele não encontrava mais a casa vazia. Ele encontrava Thalita na cozinha, tentando fazer café, tentando arrumar alguma coisa como se ainda fosse obrigada a trabalhar. E toda vez ele precisava pedir para ela parar, para ela descansar, para ela entender que naquele momento ela não era a funcionária, ela era alguém que estava sendo ajudada e que precisava cuidar da própria saúde e do bebê que estava para nascer. Thalita, eu já disse, você não precisa fazer nada. Rodrigo falava toda manhã, pegando a xícara da mão dela e colocando de volta no balcão. Você precisa descansar, você está grávida, você passou por muita coisa e precisa se recuperar. Mas ela sempre respondia com a mesma frase. Eu não consigo ficar parada, senhor. Eu me sinto inútil. Eu me sinto como se estivesse aproveitando da sua bondade sem fazer nada em troca. E Rodrigo entendia. Ele entendia porque Thalita sempre foi uma pessoa que se sustentava pelo próprio esforço, que nunca dependeu de ninguém, que sempre trabalhou duro para conseguir tudo o que tinha, e agora estar em uma situação onde ela precisava aceitar ajuda sem poder fazer nada em troca. Estava mexendo com a cabeça dela, estava fazendo ela se sentir em dívida, se sentir como se estivesse abusando da bondade dele, e aquilo incomodava ela profundamente. No terceiro dia, Rodrigo chegou em casa mais cedo do trabalho, porque tinha uma reunião que foi cancelada de última hora, e encontrou Thalita sentada no sofá da sala, com um caderno velho no colo, escrevendo algo com atenção, a caneta se movendo devagar pelo papel, e quando ela percebeu que ele tinha chegado, fechou o caderno rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado, como se estivesse invadindo a privacidade dele. O que você estava escrevendo? Rodrigo perguntou, tirando o paletó e jogando no encosto da poltrona, e Thalita hesitou antes de responder. São só algumas ideias, senhor, ela disse baixinho. Ideias de nomes para o bebê, coisas que eu preciso comprar quando eu conseguir juntar dinheiro de novo. Essas coisas. E Rodrigo se sentou na poltrona em frente a ela, observando a expressão no rosto dela, aquela mistura de esperança e medo que estava sempre presente. Aquela sensação de que ela estava tentando se planejar, mas sem saber se conseguiria realizar os planos. Você já escolheu o nome? Ele perguntou, tentando puxar uma conversa mais leve. E Thalita abriu um sorriso pequeno, o primeiro sorriso de verdade que ele via desde que ela estava ali. Eu estava pensando em Davi, se for menino, ela disse, passando a mão na barriga com carinho. E em Laura, se for menina, mas eu ainda não sei o que é, eu não fiz o ultrassom ainda para descobrir. E Rodrigo franziu a testa, surpreso. Como assim você não fez o ultrassom ainda? Ele perguntou, a voz saindo mais alta do que ele pretendia. Você está de quantos meses? E Thalita encolheu os ombros, como se aquilo fosse algo normal. 7 meses, senhor, ela respondeu. Eu fiz os exames básicos no posto de saúde, aqueles de sangue e urina, mas para o ultrassom a fila estava muito grande. Disseram que eu ia conseguir vaga só no mês que vem, talvez no final do mês. E Rodrigo se levantou da poltrona imediatamente, pegando o celular no bolso, porque aquilo não estava certo. Uma mulher grávida de 7 meses precisava de acompanhamento médico adequado, precisava fazer ultrassom, precisava saber se estava tudo bem com o bebê. Você vai fazer o ultrassom amanhã, ele disse, já discando um número que ele tinha guardado, o número da clínica particular onde ele fazia seus check-ups anuais. Eu vou ligar para a clínica agora e marcar. E Thalita levantou a mão, tentando interromper. Senhor, não precisa. Eu posso esperar pelo posto de saúde. Eu não quero dar mais trabalho, ela disse, mas Rodrigo já estava com o telefone no ouvido, esperando alguém atender. Você está de 7 meses, Thalita. Você não pode ficar sem acompanhamento médico adequado.
Você não pode arriscar a saúde do seu bebê, ele respondeu. E a ligação foi atendida do outro lado. Ele falou com a recepcionista, explicou a situação, marcou o ultrassom para o dia seguinte de manhã, agendou também uma consulta com o obstetra para fazer um acompanhamento completo, e quando desligou, Thalita estava olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas de novo. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem não estava acostumada a ser cuidada, de quem não estava acostumada a ter alguém se preocupando de verdade. "Por que o senhor está fazendo isso tudo por mim?" Ela perguntou, a voz quebrada. "Por que o senhor se importa tanto com alguém que é só uma funcionária?" E Rodrigo voltou a sentar na poltrona, apoiando os cotovelos nos joelhos, olhando diretamente para ela com seriedade. "Porque todo mundo merece ser tratado com dignidade, Thalita," ele disse, a voz firme, mas gentil. "E porque se eu posso ajudar, se eu tenho condições de fazer diferença na vida de alguém, então eu vou fazer. Simples assim. E você não é só uma funcionária. Você é uma pessoa que está passando por dificuldades e que merece ajuda." E Thalita não conseguiu segurar mais. Ela começou a chorar de novo. Mas dessa vez era um choro diferente. Era um choro de quem estava sentindo algo que não sentia. Há muito tempo, gratidão verdadeira, esperança de que as coisas podiam dar certo, esperança de que ela não estava sozinha. No dia seguinte, Rodrigo levou Thalita até a clínica, uma clínica particular no centro da cidade, com salas limpas, ar-condicionado funcionando perfeitamente, recepcionistas educadas que chamavam os pacientes pelo nome, médicos atenciosos que realmente ouviam o que as pessoas tinham a dizer. E Thalita nunca tinha estado em um lugar assim. Sempre tinha feito tudo pelo sistema público, sempre tinha esperado horas em filas enormes, sempre tinha sido atendida rapidamente, porque tinha muita gente esperando e os médicos não tinham tempo de conversar direito, e ali era completamente diferente. Ali ela foi chamada pelo nome com um sorriso, foi tratada com respeito, foi levada para uma sala confortável, onde o médico explicou tudo com calma, sem pressa, respondendo todas as perguntas que ela tinha, todas as dúvidas que ela tinha guardado há meses. O ultrassom mostrou que o bebê estava saudável, crescendo bem, com o peso adequado para a idade gestacional, sem nenhuma complicação aparente, os órgãos se desenvolvendo corretamente. E quando o médico perguntou se ela queria saber o gênero, Thalita olhou para Rodrigo como se pedisse permissão, como se precisasse da aprovação dele, e ele sorriu, acenando com a cabeça de forma encorajadora. "É um menino", o médico disse, apontando para a tela, onde apareciam as imagens borradas, mas reconhecíveis. "E pelos batimentos cardíacos e pela movimentação, está tudo perfeito. Ele está saudável." E Thalita levou a mão à boca, os olhos fixos na imagem na tela, vendo o contorno do filho que estava dentro dela, vendo os pequenos movimentos, vendo o coração batendo forte, e ela sentiu uma emoção tão grande que não sabia como expressar. Uma mistura de amor, de medo, de esperança, de responsabilidade. Quando saíram da clínica, Rodrigo parou em uma loja de bebês no caminho. Disse que, já que iam passar por ali mesmo, podiam dar uma olhada nas coisas, ver o que ela ia precisar. E Thalita entrou naquela loja e se sentiu em outro mundo, um mundo cheio de cores suaves, de roupinhas pequenas penduradas em araras organizadas, de berços montados em exposição, de carrinhos de todos os tipos, de fraldas, de mamadeiras, de brinquedos, de tudo que um bebê poderia precisar nos primeiros meses de vida, e ela ficou parada na entrada sem saber para onde olhar, sem saber por onde começar, completamente perdida naquele universo que era novo para ela. "Pode escolher o que você achar que vai precisar", Rodrigo disse, pegando um carrinho de compras grande. "Escolhe as roupas, as fraldas, as mantas, o que você quiser, o que você achar que o Davi vai precisar." E Thalita olhou para ele, chocada.
Senhor, eu não posso aceitar isso. Já está sendo demais tudo que o Senhor está fazendo. Eu não posso deixar o Senhor gastar mais dinheiro comigo, ela disse, a voz tremendo, mas Rodrigo colocou o carrinho na mão dela com firmeza. Talita, o bebê vai nascer daqui a 2 meses. Você precisa estar preparada. Você precisa ter as coisas básicas, pelo menos. Ele respondeu. Então para de discutir e escolhe as coisas. Eu não vou aceitar não como resposta. E pela primeira vez em muito tempo, Talita permitiu que alguém cuidasse dela. Permitiu que alguém tomasse conta. Permitiu que alguém fizesse algo bom sem esperar nada em troca. E ela andou pelos corredores daquela loja, pegando macacões pequenos nas cores azul e branco, pegando mantas macias, pegando fraldas de todos os tamanhos porque o bebê ia crescer rápido, pegando pomadas, pegando sabonete neutro, pegando toalhas pequenas, pegando tudo que ela tinha anotado no caderno velho durante aqueles dias sozinha na construção abandonada. Tudo que ela tinha sonhado em poder comprar, mas que achava que não ia conseguir, que achava que ia ter que pedir emprestado ou comprar usado em brechós. Quando chegaram no caixa, a conta deu um valor alto, um valor que Talita sabia que levaria meses para juntar com o salário dela, talvez até mais de 1 ano se ela conseguisse guardar uma parte todo mês, e Rodrigo passou o cartão sem hesitar, sem reclamar, sem fazer nenhum comentário sobre o valor, sem demonstrar que aquilo estava pesando no bolso dele, e quando saíram da loja com várias sacolas pesadas, Talita se virou para ele, segurando uma das sacolas com força. Eu vou te pagar de volta, Senhor, cada centavo. Eu prometo que vou trabalhar o quanto for necessário. Vou fazer hora extra, vou fazer o que o Senhor precisar, mas eu vou pagar tudo de volta. Ela disse, a voz firme, tentando manter a dignidade, e Rodrigo parou no meio do estacionamento, colocando as sacolas no chão por um momento para poder olhar diretamente para ela. Talita, eu não estou fazendo isso esperando que você me pague de volta. Ele disse, olhando diretamente nos olhos dela com seriedade. Eu estou fazendo porque é o certo a se fazer, porque você precisa de ajuda e porque eu posso ajudar, porque eu tenho condições e seria egoísmo da minha parte não fazer nada sabendo da sua situação. Então não quero ouvir mais nada sobre pagar de volta, entendido? E Talita assentiu, engolindo o nó na garganta, sentindo que nunca ia conseguir expressar em palavras o quanto aquilo tudo significava para ela, o quanto aquele gesto estava mudando a vida dela, o quanto aquela ajuda estava salvando ela e o filho dela. As semanas foram passando, Talita foi se recuperando aos poucos, foi ganhando peso, foi ficando mais saudável, a cor voltou para o rosto dela, o brilho voltou para os olhos, foi ficando mais animada, foi fazendo os exames de pré-natal direitinho na clínica particular, que Rodrigo pagou um pacote completo, foi se preparando para a chegada do Davi com cada vez mais confiança, e Rodrigo foi percebendo que a presença dela na casa mudou algo nele também. Mudou a forma como ele via as coisas, mudou a forma como ele enxergava o mundo. Mudou suas prioridades, porque antes ele vivia no automático, acordava, ia para o trabalho, passava o dia inteiro em reuniões resolvendo problemas que no final das contas não eram tão importantes assim. Voltava para casa cansado, jantava sozinho, assistia a alguma coisa na televisão sem prestar atenção e dormia, e no dia seguinte tudo se repetia, sem que ele realmente pensasse no que estava fazendo, sem realmente sentir que estava vivendo de verdade. E agora, com Talita ali, com a história dela, com a luta dela, com a força dela, ele começou a perceber o quanto tinha, o quanto era privilegiado, o quanto podia fazer diferença na vida de alguém se realmente quisesse, se realmente se importasse. Um dia, enquanto jantavam juntos na cozinha, algo que se tornou rotina porque Rodrigo não gostava de jantar sozinho e Talita não gostava de comer sozinha no quarto, ela falou algo que ficou na cabeça dele por dias. Sabe, Senhor, eu sempre achei que a vida era só sobre sobreviver,
sobre conseguir passar mais um dia, mais um mês, mais um ano, sem que nada de muito ruim acontecesse. Ela disse, mexendo na comida no prato com o garfo. Mas agora eu estou percebendo que a vida pode ser mais do que isso, que a vida pode ter momentos bons, pode ter pessoas boas que se importam de verdade e pode ter esperança de que as coisas vão melhorar, de que o futuro pode ser diferente. E Rodrigo olhou para ela, vendo a diferença no rosto dela, vendo como ela estava mais leve, mais tranquila, mais confiante, vendo como a barriga estava maior e ela colocava a mão ali com carinho toda hora, conversava com o bebê quando achava que ninguém estava vendo e ele soube que tinha feito a coisa certa, que tinha ajudado alguém de verdade, que tinha mudado a vida de alguém para melhor de uma forma que o dinheiro dele nunca tinha feito antes. A vida sempre foi para ser mais do que só sobreviver, Thalita. Ele respondeu, colocando o garfo no prato e olhando para ela com sinceridade. E você merece ter todos os momentos bons que a vida pode oferecer. Você merece ser feliz. Você merece ter um futuro melhor. E eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para garantir que você e o Davi tenham isso. Thalita olhou para Rodrigo com os olhos brilhando de emoção, percebendo que aquelas palavras não eram apenas gentileza, eram uma promessa de verdade. E ela sentiu algo dentro do peito que não sentia há muito tempo. Uma sensação de segurança, de que alguém realmente se importava com ela e com o futuro do filho dela, e aquilo era tão raro, tão precioso, que ela quase não conseguia acreditar que estava acontecendo de verdade. Os dias continuaram passando, e a barriga de Thalita crescia cada vez mais. O Davi se mexia constantemente, chutava, virava, fazia sua presença ser sentida a cada momento e ela sempre chamava Rodrigo quando sentia os movimentos mais fortes. Colocava a mão dele na barriga para que ele pudesse sentir também. E no começo Rodrigo ficava meio sem jeito, sem saber como reagir, sem saber se era apropriado. Mas depois ele começou a achar aquilo incrível, começou a se sentir parte daquela espera, parte daquela preparação para a chegada de uma nova vida, e aquilo mudou algo dentro dele, algo que ele nem sabia que estava faltando. Uma tarde, Thalita estava organizando as roupinhas do bebê no quarto, dobrando os macacões pequenos, separando por tamanho, quando Rodrigo bateu na porta e entrou com uma expressão séria no rosto, aquele tipo de expressão que faz o coração acelerar porque pode significar qualquer coisa. Thalita, eu preciso conversar com você sobre uma coisa importante, ele disse, sentando na beirada da cama. E ela parou o que estava fazendo imediatamente, largando a roupinha que tinha nas mãos, o coração acelerando, porque sempre que alguém começava uma conversa assim, geralmente não eram boas notícias, e ela já estava se preparando mentalmente para ouvir que ele tinha mudado de ideia, que ela ia ter que sair, que a ajuda tinha um limite. O que foi, senhor? Eu fiz algo errado, ela perguntou, a voz saindo mais baixa do que ela pretendia, as mãos tremendo levemente, e Rodrigo balançou a cabeça rapidamente. Não, não é nada disso, pelo contrário, ele respondeu. Eu estava pensando muito sobre a sua situação, sobre o que vai acontecer depois que o bebê nascer, sobre como você vai se virar, onde você vai morar, como vai trabalhar cuidando de um recém-nascido. E eu quero fazer uma proposta para você, uma proposta que eu espero que você aceite. E Thalita se sentou na cadeira ao lado da cama, prestando atenção completa, tentando controlar a respiração que estava acelerada. Eu sei que você vai precisar de um lugar para morar quando tudo isso se resolver. Eu sei que você vai precisar trabalhar para sustentar você e o Davi. Eu sei que você tem planos, tem sonhos, tem objetivos. Rodrigo começou, escolhendo as palavras com cuidado, medindo cada frase. Então, eu estava pensando em te ajudar a conseguir um apartamento, um lugar seu, onde você possa criar o seu filho com tranquilidade, com segurança, sem medo de ser despejada de novo, sem medo de passar por tudo aquilo outra vez. E Thalita arregalou os olhos, a boca se abrindo levemente de surpresa.
Senhor, eu não posso aceitar isso. Já é demais tudo que o Senhor já fez. Eu não posso deixar o Senhor gastar mais dinheiro comigo. Eu não posso ser um peso maior do que já sou. Ela disse rapidamente, a voz saindo desesperada, mas Rodrigo levantou a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar de explicar antes de você recusar. Ele pediu, e ela fechou a boca, esperando. Eu não estou falando de te dar um apartamento de presente. Eu sei que você tem orgulho, eu sei que você quer conquistar as coisas com o seu próprio esforço, e eu respeito muito isso. Eu admiro muito isso em você. E Thalita respirou um pouco mais aliviada, esperando ele continuar. O que eu estava pensando é o seguinte, eu tenho um apartamento que eu alugo, fica em um bairro bom, seguro, tem escolas por perto, tem mercado, tem farmácia, tem tudo o que você vai precisar. O apartamento tem 2 quartos, uma sala, cozinha, banheiro, é um lugar confortável e o inquilino atual vai sair no mês que vem porque conseguiu uma transferência para outro estado, ele explicou, pausando para observar a reação dela. Eu quero que você more lá, você vai pagar um aluguel simbólico, um valor que você consiga pagar com o seu salário sem apertar demais. E quando você estiver mais estabilizada financeiramente, quando o Davi estiver maior, quando você conseguir aumentar sua renda, a gente ajusta o valor para o preço de mercado. O que você acha dessa proposta? E Thalita ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela proposta, tentando entender se aquilo era real, se alguém realmente estava oferecendo uma solução tão perfeita para o problema dela, se alguém realmente estava pensando no futuro dela de uma forma tão cuidadosa, tão planejada. Mas, Senhor, eu não sei quando vou conseguir pagar o valor real. Pode demorar anos. Podem ser muitos anos até eu me estabilizar completamente. Ela disse, a voz cheia de preocupação, cheia de medo de estar se comprometendo com algo que não ia conseguir cumprir, e Rodrigo deu de ombros, como se aquilo não fosse problema nenhum. Então vai demorar anos, não tem problema nenhum. O importante é que você e o Davi tenham um lugar seguro para morar, um lugar que seja de vocês, onde você não precise ter medo de ser despejada de novo, onde você possa criar seu filho com tranquilidade, onde você possa construir uma vida de verdade. Ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Então, o que você me diz? Aceita essa proposta. E Thalita sentiu as lágrimas voltando de novo. Ela estava cansada de chorar, estava cansada de se emocionar o tempo todo, mas não conseguia evitar, porque tudo aquilo era bom demais para ser verdade. Era mais do que ela poderia ter esperado. Era mais do que ela merecia na cabeça dela. Era uma generosidade tão grande que ela não conseguia compreender completamente. Eu aceito, Senhor. Eu aceito de coração e eu prometo que vou trabalhar muito. Vou fazer tudo certinho. Vou pagar o aluguel sempre em dia. Vou cuidar muito bem do apartamento como se fosse meu. Vou tratar com todo carinho. Ela disse, a voz embargada, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e Rodrigo sorriu, aquele sorriso genuíno de quem está fazendo algo que realmente acredita ser certo. Eu sei que você vai fazer tudo isso, Thalita. Eu confio em você completamente. Eu sei que você é uma pessoa responsável, uma pessoa de caráter, e eu sei que você vai dar conta de tudo. Ele respondeu e saiu do quarto deixando ela sozinha com seus pensamentos, com seus planos, com sua nova esperança de um futuro melhor, de um recomeço de verdade. 2 semanas depois, em uma manhã ensolarada de sábado, Rodrigo levou Thalita para conhecer o apartamento e quando ela entrou naquele lugar, quando ela viu a sala com uma janela grande que deixava entrar bastante luz natural, quando viu a cozinha organizada com armários brancos e uma pia de inox, quando viu os 2 quartos, sendo que um deles era do tamanho perfeito para ser o quarto do bebê, quando viu o banheiro limpo com box de vidro e ela não conseguiu segurar a emoção, as lágrimas começaram a cair de novo. É perfeito, Senhor. É mais do que eu poderia ter sonhado. É mais bonito do que qualquer lugar que eu já morei na minha vida inteira. Ela disse, andando de um cômodo para o outro, tocando nas paredes,
olhando pela janela, imaginando como seria a vida dela ali, imaginando o Davi engatinhando pela sala, imaginando ela preparando as mamadeiras na cozinha, imaginando ela dando banho no bebê naquele banheiro, imaginando tudo que ela ia construir naquele lugar, todas as memórias que iam ser criadas. Ali, então está decidido. Quando o inquilino sair no final do mês, você pode se mudar, pode trazer suas coisas, pode começar sua vida nova aqui. Rodrigo disse, tirando do bolso uma cópia da chave e entregando para ela, colocando aquele pedaço de metal na mão dela. E até lá, você continua na minha casa, descansando e se preparando para a chegada do Davi, fazendo os últimos exames, organizando as coisas do bebê. E Talita segurou aquela chave com força, apertando os dedos ao redor dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque de certa forma era. Aquela chave representava um recomeço, representava segurança, representava um futuro melhor, representava tudo que ela tinha perdido e agora estava reconquistando com a ajuda de alguém que realmente se importava. No dia da mudança, mesmo faltando apenas 3 semanas para o bebê nascer, mesmo com a barriga enorme pesando em cada movimento, Talita fez questão de ajudar a organizar as coisas, de colocar as roupinhas nos lugares certos, de arrumar a cozinha do jeito que ela gostava, mesmo com Rodrigo dizendo o tempo todo que ela precisava descansar, que ela não podia fazer esforço, que ela tinha que pensar no bebê. E ele tinha contratado uma empresa de mudanças para levar os móveis que ele tinha comprado para o apartamento. Uma cama nova de casal para ela, um berço novo de madeira clara para o Davi, um sofá confortável de 3 lugares para a sala, uma mesa pequena com 4 cadeiras para a cozinha, um guarda-roupa grande para o quarto dela, uma cômoda para o quarto do bebê e tudo mais que era necessário para que o apartamento ficasse completo, para que ela não precisasse se preocupar com nada além de cuidar do bebê quando ele nascesse, para que ela tivesse tudo o que precisava para começar essa nova fase. Quando tudo estava pronto, quando o apartamento estava montado, quando as roupinhas do bebê estavam guardadas no guarda-roupa do quartinho, quando as fraldas estavam organizadas na cômoda, quando a cozinha tinha panelas, pratos, copos, talheres, quando tudo estava no lugar certinho, Talita se sentou no sofá da sala e olhou ao redor com calma, absorvendo cada detalhe, sentindo uma gratidão tão grande que doía no peito, que apertava a garganta, que fazia as lágrimas voltarem de novo. Como eu vou agradecer tudo isso, Senhor? Como eu vou retribuir tanta bondade, tanta generosidade? Ela perguntou quando Rodrigo apareceu na porta com mais algumas sacolas de compras, sacolas com produtos de limpeza, com alimentos não perecíveis para ela ter em casa, com tudo que ela pudesse precisar nos primeiros dias, e ele entrou colocando as sacolas no chão da cozinha. Você não precisa agradecer, Talita. Você só precisa ser feliz, só precisa cuidar bem do Davi, só precisa viver a vida que você merece, a vida digna que toda pessoa deveria ter. Ele respondeu, sentando na poltrona em frente a ela. E além disso, fazer isso por você me fez perceber muita coisa sobre mim mesmo. Me fez perceber que eu estava vivendo uma vida vazia, uma vida onde eu tinha tudo materialmente, mas não tinha nada emocionalmente ao mesmo tempo, porque eu não usava o que eu tinha para fazer diferença na vida de ninguém, eu não usava meus recursos para ajudar quem precisa, eu só acumulava dinheiro e trabalhava mais para acumular mais dinheiro, e para quê? Se no final eu estava sozinho em uma casa grande sem propósito nenhum, sem sentido nenhum. E Talita percebeu que aquela conversa não era mais só sobre ela, era sobre ele também. Sobre como ajudar ela tinha ajudado ele de alguma forma. Sobre como aquela situação tinha mudado a vida dos dois. 3 semanas depois, em uma manhã tranquila de quinta-feira, Talita acordou sentindo uma dor diferente. Uma dor que começava nas costas e irradiava para a frente em ondas. Uma dor que ela reconheceu imediatamente pelos cursos que tinha feito na maternidade. E ela sabia o que era.
Ela sabia que tinha chegado a hora, que o Davi estava pronto para nascer. E ela pegou o celular que Rodrigo tinha dado para ela algumas semanas antes, um celular simples, mas funcional, e ligou para ele mesmo, sendo apenas 6 da manhã, mesmo sabendo que ele provavelmente ainda estava dormindo. Senhor, eu acho que o bebê vai nascer. As contrações começaram, ela disse quando ele atendeu com a voz sonolenta, meio rouca de sono. E imediatamente ela ouviu barulho do outro lado. Barulho de alguém se levantando rapidamente da cama, tropeçando em alguma coisa, se vestindo às pressas. Eu estou indo aí agora, já pegou a bolsa da maternidade? Está tudo pronto? Ele perguntou, a voz agora completamente desperta, cheia de urgência, cheia de preocupação. E Thalita confirmou que sim, que a bolsa estava preparada desde a semana anterior, que estava tudo pronto como eles tinham planejado juntos. Rodrigo chegou no apartamento em 15 minutos, um recorde considerando o trânsito que normalmente tinha naquele horário. Pegou a bolsa que estava no quarto, ajudou Thalita a descer as escadas devagar, porque as contrações estavam ficando mais fortes e mais frequentes, cada uma durando mais tempo, cada uma mais intensa que a anterior. Colocou ela no banco de trás do carro com cuidado, ajustou o cinto de segurança de forma que não apertasse a barriga e dirigiu até a maternidade onde tudo já estava acertado, tudo pago, tudo preparado desde o mês anterior. Quando chegaram, Thalita foi levada imediatamente para um quarto privativo. Foi examinada pela médica obstetra que já estava esperando, uma médica experiente e gentil que confirmou que o trabalho de parto estava em andamento, que a dilatação estava progredindo bem, que o bebê ia nascer nas próximas horas. E Rodrigo ficou ali com ela o tempo todo, segurando a mão dela quando as contrações ficavam muito fortes, conversando com ela para distrair nos intervalos entre as dores, fazendo tudo o que podia, para ajudar mesmo, sem saber muito bem como, mesmo se sentindo meio perdido, mas querendo estar presente, querendo dar apoio. As horas passaram devagar, cada contração mais forte que a anterior. Cada minuto parecendo durar uma eternidade, o tempo se arrastando de uma forma que parecia impossível. E Thalita estava cansada, estava com medo, estava sentindo uma dor que ela nunca tinha sentido antes na vida, mas ao mesmo tempo estava animada, porque finalmente ia conhecer o filho dela, finalmente ia segurar o Davi nos braços, finalmente ia ver o rostinho dele, finalmente ia poder beijar aquela criança que ela tinha carregado por 9 meses, que tinha crescido dentro dela, que tinha sido sua companhia constante durante todo aquele tempo difícil. Quando finalmente chegou a hora, quando a médica disse que estava na hora de fazer força, que o bebê estava pronto para nascer, Thalita segurou a mão de Rodrigo com tanta força que ele sentiu os ossos da mão doerem, sentiu os dedos ficarem dormentes, mas ele não reclamou, não disse nada. Ele ficou ali, dando apoio, dizendo palavras de encorajamento, dizendo que ela conseguia, dizendo que ela era forte, dizendo que estava quase acabando, dizendo tudo que ele achava que podia ajudar. E quando, finalmente, o choro do bebê encheu a sala, quando aquele som agudo e forte indicou que tudo tinha dado certo, quando a médica levantou aquele serzinho pequeno e vermelho, todo enrugado e molhado, quando colocou o Davi no colo de Thalita pela primeira vez, fazendo aquele contato pele com pele que é tão importante, ela olhou para aquele rostinho amassado, para aqueles olhinhos fechados que se apertavam contra a luz, para aquelas mãozinhas minúsculas que se moviam no ar, para aquele corpinho perfeito, e sentiu um amor tão imenso, tão poderoso, tão avassalador, que ela soube imediatamente que tudo tinha valido a pena. Todas as dificuldades, todo o sofrimento, toda a solidão, todo o medo, tudo que ela tinha passado, tinha levado até aquele momento, até aquele encontro, até aquela vida nova que estava começando. Ele é perfeito, ela sussurrou, a voz saindo baixa e emocionada, as lágrimas caindo sem parar, molhando o rosto.
Ele é tão perfeito, tão pequeno, tão lindo. E Rodrigo olhava para aquela cena de longe, respeitando aquele primeiro momento entre mãe e filho, vendo Talita com o Davi nos braços, vendo como ela olhava para o bebê como se ele fosse a coisa mais preciosa do universo inteiro, como se nada mais importasse no mundo além daquele momento, e ele sentiu um nó na garganta, sentiu os olhos arderem. Sentiu que tinha feito a coisa certa, que tinha usado seus recursos da forma que deveria, que tinha mudado a vida de duas pessoas de verdade, que tinha feito diferença no mundo de uma forma que nenhum negócio, nenhum investimento, nenhuma conquista profissional jamais tinha feito. Nos dias seguintes, enquanto Talita ficava internada se recuperando do parto, se adaptando à amamentação, aprendendo os cuidados básicos com o bebê, Rodrigo ia visitar todos os dias sem falta. Chegava pela manhã e só ia embora à noite. Levava frutas frescas, levava flores para alegrar o quarto, levava revistas para ela ler nos momentos em que o bebê dormia. Levava tudo o que podia para fazer o tempo passar mais rápido, para fazer aqueles dias de internação serem menos difíceis. E quando finalmente chegou o dia da alta, quando a médica disse que estava tudo bem com a mãe e com o bebê, que eles podiam ir para casa, ele foi buscar ela e o Davi, levou os dois para o apartamento com todo cuidado, dirigindo devagar para não balançar muito, e ajudou a acomodar tudo. Ajudou a dar o primeiro banho no bebê em casa, mesmo sem saber muito bem como fazer, com as mãos tremendo de nervosismo, com medo de deixar o bebê escorregar. Ajudou a trocar a primeira fralda, mesmo errando várias vezes, colocando a fita adesiva no lugar errado. E Talita ria de verdade. Uma risada leve e feliz de quem estava finalmente em paz, de quem estava finalmente vivendo a vida que sempre sonhou. As semanas foram passando rápido. Talita foi aprendendo a ser mãe. Foi aprendendo na prática mesmo. Foi aprendendo a entender o choro do Davi. Foi aprendendo a diferenciar quando ele estava com fome, quando estava com sono, quando estava com a fralda suja, quando estava incomodado com alguma coisa, quando só queria colo e carinho. E Rodrigo continuava visitando quase todos os dias, sempre no final da tarde depois do trabalho, sempre levando alguma coisa, sempre ajudando no que podia, sempre pegando o bebê no colo para Talita poder tomar um banho demorado, poder descansar um pouco, poder comer com calma, sempre perguntando se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa, se tinha algo que ele pudesse fazer para ajudar. Um dia, quando o Davi estava com 2 meses, quando já estava mais gordinho, mais esperto, começando a sorrir de verdade e não apenas por reflexo, Talita convidou Rodrigo para almoçar no apartamento. Disse que queria fazer uma comida especial para agradecer tudo, que queria retribuir de alguma forma toda a ajuda, e quando ele chegou no domingo ao meio-dia, encontrou a mesa posta com cuidado, com uma toalha bonita, com pratos bem arrumados. Encontrou uma comida caseira deliciosa que ela tinha preparado com carinho, um frango assado com batatas, uma salada fresca, um arroz soltinho, e encontrou Talita com um sorriso no rosto, um sorriso verdadeiro de quem estava feliz de verdade, de quem tinha encontrado seu lugar no mundo. Eu queria te agradecer por tudo, Rodrigo, ela disse, e foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome sem o senhor na frente, sem aquela formalidade que tinha marcado o relacionamento deles desde o começo. Eu queria te agradecer por ter me tirado daquele lugar horrível, por ter me dado um teto quando eu não tinha para onde ir, por ter me dado comida quando eu estava passando necessidade, por ter me dado segurança quando eu estava com medo, por ter me ajudado a ter o Davi com dignidade, em um hospital bom, com médicos competentes, por ter me dado esse apartamento maravilhoso onde eu posso criar meu filho com tranquilidade, por ter mudado a minha vida completamente, e eu sei que eu nunca vou conseguir retribuir tudo isso de forma material,
Mas eu quero que você saiba que você salvou a gente. Você salvou eu e o Davi de um futuro muito difícil. E eu vou ser eternamente grata por isso. E Rodrigo sentiu os olhos arderem. Sentiu a emoção apertar a garganta. Sentiu que aquelas palavras significavam mais do que qualquer prêmio, mais do que qualquer reconhecimento profissional que ele já tinha recebido. Talita, você não precisa me agradecer tanto assim, porque ajudar você foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida inteira. Ele respondeu, a voz embargada, lutando para não deixar as lágrimas caírem. Você me ensinou que ter dinheiro não significa nada se você não usa para fazer o bem. Você me ensinou que a vida tem propósito quando você ajuda os outros, quando você faz diferença de verdade na vida de alguém, quando você usa o que você tem para mudar a realidade de quem está passando dificuldade, e eu sou grato por ter encontrado você naquele dia, por ter tido a oportunidade de mudar a sua vida, porque no final das contas, você também mudou a minha vida. Você me fez enxergar o que realmente importa. E os dois se olharam por um momento longo, um olhar de entendimento mútuo, de gratidão mútua, de respeito mútuo, um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Depois daquele dia, a amizade entre eles ficou ainda mais forte, ainda mais sólida. Rodrigo se tornou uma espécie de padrinho do Davi. Estava sempre presente nos momentos importantes, no primeiro sorriso social, na primeira vez que o bebê segurou a cabeça sozinho, na primeira vez que ele rolou de barriga para cima, na primeira vez que ele sentou sem apoio, na primeira vez que ele engatinhou, em tudo, em cada conquista pequena, que para os pais significa o mundo inteiro. E Talita percebia que Rodrigo tinha encontrado naquela relação algo que ele não tinha antes, uma família, mesmo que não fosse de sangue, uma conexão verdadeira com outras pessoas, um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro e acumular bens materiais. Os meses foram passando naturalmente, viraram um ano. Depois 2 anos, o Davi cresceu rápido, como toda criança cresce. Começou a andar, começou a falar, começou a correr pela casa, começou a ser uma criança de verdade, com personalidade própria. E Talita voltou a trabalhar quando ele completou 1 ano e meio. Conseguiu uma vaga em uma empresa melhor do que onde trabalhava antes, com um salário melhor, com benefícios melhores, com mais oportunidades de crescimento, e ela começou a guardar dinheiro todo mês. Começou a fazer uma reserva financeira, começou a se estabilizar financeiramente de verdade, começou a sentir que estava no controle da própria vida de novo, e quando ela finalmente conseguiu economizar o suficiente, quando finalmente conseguiu aumentar sua renda de forma significativa através de uma promoção no trabalho, ela foi até a casa de Rodrigo em um sábado à tarde, com o coração cheio de orgulho, com aquela sensação de conquista que só quem passou por dificuldades consegue entender completamente. Eu consegui, Rodrigo. Eu consegui me estabilizar, consegui uma promoção no trabalho, consegui aumentar minha renda de forma significativa e quero começar a pagar o aluguel pelo valor real de mercado. Quero fazer isso do jeito certo agora. Ela disse a voz firme e cheia de determinação, e Rodrigo sorriu largo, um sorriso de orgulho genuíno, como um pai que vê a filha conquistando seus objetivos. Eu sempre soube que você ia conseguir, Talita. Eu sempre tive certeza absoluta de que você ia dar a volta por cima, que você ia se reerguer, que você ia construir uma vida boa para você e para o Davi. Ele respondeu, abraçando ela com carinho, e os dois celebraram aquela conquista, aquela vitória de alguém que tinha começado dormindo no chão de concreto gelado de uma construção abandonada, grávida, sozinha, sem perspectiva nenhuma, e que agora estava de pé, estabilizada, com um filho saudável e feliz, com um emprego bom, com uma vida digna, com esperança no futuro.
Em uma tarde tranquila de domingo, quando o Davi já estava com 3 anos, correndo pela sala do apartamento, brincando com os carrinhos coloridos que Rodrigo tinha dado de presente no último aniversário dele, fazendo barulho de motor com a boca, Talita e Rodrigo estavam sentados no sofá, conversando sobre amenidades, sobre trabalho, sobre planos futuros, e Davi parou de repente na frente de Rodrigo, largou os carrinhos no chão, olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos de criança e perguntou algo que fez o coração de Rodrigo apertar no peito. Tio Rodrigo, por que você é tão bonzinho com a gente? Por que você vem aqui sempre? Por que você me dá presente? Ele perguntou com a voz fininha de criança, com aquela sinceridade brutal que só as crianças têm. E Rodrigo abaixou do sofá para ficar na altura dele, ajoelhando no chão, segurou as mãozinhas pequenas e quentes do menino nas dele. Porque vocês são muito especiais para mim. Porque eu amo vocês de verdade. Porque ajudar quem a gente ama é a coisa mais importante do mundo. É o que faz a vida valer a pena. Ele respondeu com honestidade, olhando nos olhos do menino. E o Davi sorriu. Aquele sorriso banguela, lindo, porque tinha acabado de perder o primeiro dentinho de leite na semana anterior. E deu um abraço apertado no pescoço de Rodrigo, um abraço de criança, genuíno e cheio de afeto puro, sem segundas intenções, sem malícia, apenas amor verdadeiro. Talita olhava aquela cena com os olhos marejados, sentindo o peito apertar de emoção, vendo como o filho dela amava aquele homem que não era pai biológico, mas que tinha sido mais pai do que muitos pais de sangue são para seus filhos. Vendo como Rodrigo olhava para o Davi com um amor verdadeiro, com um carinho genuíno, com aquele brilho nos olhos que só aparece quando você realmente se importa com alguém de verdade. E ela soube naquele momento que tinha sido abençoada de uma forma que poucas pessoas são, que tinha encontrado no momento mais difícil da vida dela, quando estava no fundo do poço, alguém que realmente se importava, alguém que mudou tudo, alguém que provou que ainda existe bondade no mundo. Anos mais tarde, quando o Davi já estava com 7 anos, indo para a escola todo dia de uniforme, tirando notas boas, participando de atividades extracurriculares, sendo uma criança feliz, saudável e bem ajustada, Talita estava em casa preparando o jantar em uma tarde comum de quarta-feira, quando bateram na porta, e quando ela abriu, enxugando as mãos no pano de prato, encontrou Rodrigo parado ali com uma expressão estranha no rosto, uma mistura de nervosismo e determinação, como alguém que tomou uma decisão importante e está prestes a executá-la. Rodrigo, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou imediatamente, preocupada, porque não era comum ele aparecer sem avisar no meio da semana. E ele entrou no apartamento, foi até a sala, esperou ela fechar a porta, esperou ela se aproximar e se virou para encará-la com seriedade. Talita, eu preciso te falar uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, há meses, na verdade. E eu preciso falar isso agora, antes que eu perca a coragem. Ele começou, a voz tremendo levemente, as mãos suadas de nervoso, e ela sentou no sofá, o coração acelerando, sem saber o que esperar, prestando atenção completa. Nesses últimos anos, desde que eu te encontrei naquela construção abandonada, desde que o Davi nasceu, desde que eu vi vocês dois construírem uma vida nova, eu percebi que vocês se tornaram a minha família de verdade. Eu percebi que o Davi é como um filho para mim, que cada momento com ele é especial, que eu me importo com ele como se fosse meu filho de sangue, que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que eu não consigo mais imaginar minha vida sem vocês dois fazendo parte dela. Ele disse, a voz saindo mais firme agora, mais decidida. Eu sei que a nossa história começou de uma forma muito incomum. Eu sei que eu era seu patrão no começo. Eu sei que eu te ajudei quando você estava em uma situação muito difícil. Mas agora,
Eu não te vejo mais dessa forma. Eu não vejo mais como patrão e funcionária. Eu não vejo mais como alguém que ajudou e alguém que foi ajudado. E Talita sentiu o coração acelerar ainda mais, batendo forte no peito, sem saber exatamente onde aquela conversa ia chegar, mas pressentindo algo. Eu te vejo como uma parceira, como alguém que eu admiro profundamente, como alguém que eu respeito imensamente pela força que você tem, pela determinação, pela forma como você superou tudo o que passou, como alguém que eu quero ao meu lado, não por obrigação, não por pena, mas por escolha, por vontade própria. E Talita prendeu a respiração, esperando ele continuar. O que você está querendo dizer, Rodrigo? Ela perguntou baixinho, a voz quase um sussurro, as mãos tremendo levemente no colo, e ele respirou fundo, preparando-se para falar o que tinha vindo falar. Eu estou dizendo que eu me apaixonei por você, Talita. Eu me apaixonei pela sua força, pela sua coragem, pela sua determinação em dar uma vida melhor para o seu filho, mesmo quando tudo estava contra você, pela forma como você cuida do Davi com tanto amor e dedicação, pela pessoa incrível que você é, pela forma como você enfrenta os desafios, pela forma como você sempre se levanta mesmo quando é derrubada. E eu queria saber se você sente algo parecido por mim, se você consegue me ver não apenas como o cara que te ajudou quando você precisava, mas como alguém que pode estar ao seu lado de verdade, como alguém que pode ser um companheiro para você e um pai de verdade para o Davi, não apenas um tio que visita de vez em quando. E Talita ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade, processando aquelas palavras, processando aquela declaração, processando aquele momento, e ela percebeu que sim, que em algum momento, nos últimos anos, sem ela perceber direito, ela também tinha desenvolvido sentimentos por ele. Ela também tinha começado a vê-lo de forma diferente. Ela também tinha se apaixonado sem se dar conta, sem se permitir admitir porque achava que era impossível, porque achava que ele nunca ia sentir o mesmo, porque achava que ele estava apenas sendo gentil, sendo caridoso. Rodrigo, eu também sinto isso por você, ela disse, a voz saindo baixa, mas firme, cheia de emoção contida. Eu também me apaixonei por você ao longo desses anos, pela pessoa que você é, pela forma como você cuida da gente sem esperar nada em troca, pela forma como você ama o Davi, como se fosse seu filho de sangue, pela forma como você sempre está presente nos momentos importantes e nos momentos difíceis também, pela forma como você me tratou com respeito e dignidade, mesmo quando eu estava na pior situação da minha vida. E eu quero sim ter você ao meu lado de verdade. Quero sim construir uma vida com você. Quero sim que você seja o pai do Davi de verdade, não apenas de papel, mas de coração também. E Rodrigo sentiu um alívio tão grande, uma felicidade tão intensa, que ele nem sabia que era capaz de sentir. Sorriu aquele sorriso largo e aliviado, de quem acabou de ouvir exatamente a resposta que queria, que esperava, mas não tinha certeza, e se aproximou dela no sofá. Segurou o rosto dela com as duas mãos com delicadeza e a beijou. Um beijo suave, cheio de significado, cheio de sentimento acumulado, cheio de promessas de um futuro juntos, cheio de tudo que eles não tinham dito até aquele momento. Quando o Davi chegou da casa do amiguinho, onde tinha passado a tarde brincando, quando entrou no apartamento com aquela energia toda de criança, encontrou os dois sentados no sofá, de mãos dadas, conversando baixinho, e ele olhou para aquela cena com a curiosidade natural de uma criança, que percebe que algo mudou, mas não sabe exatamente o quê. Vocês estão namorando agora? Ele perguntou com a simplicidade brutal de uma criança de 7 anos, indo direto ao ponto sem rodeios, e Talita e Rodrigo se olharam e riram juntos, aquela risada leve de quem está feliz de verdade. Sim, estamos namorando agora. Rodrigo respondeu com honestidade, porque sempre tratou o Davi com honestidade, sempre respondeu às perguntas dele da forma mais verdadeira possível, e o menino deu um pulo de alegria, jogando a mochila no chão.
Então agora você vai ser meu pai de verdade. Não só meu tio, você vai morar aqui com a gente. Ele disse, correndo para abraçar Rodrigo com toda a força que tinha. E aquela frase simples, aquela pergunta inocente de uma criança, aquela declaração cheia de esperança, fez Rodrigo sentir uma emoção tão grande, tão avassaladora, que ele não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a cair silenciosamente. Eu sempre fui seu pai Davi, desde o dia que você nasceu. Desde o dia que eu vi você pela primeira vez no hospital. Ele respondeu com a voz embargada, abraçando o menino com força, sentindo o corpinho pequeno contra o peito. E eu sempre vou ser seu pai. Sempre vou estar aqui para você. Sempre vou te amar e cuidar de você, não importa o que aconteça. E Thalita olhava para aquela cena, para aqueles dois homens que eram tudo para ela. Para o homem que tinha salvado ela e o filho dela de um destino muito difícil, para o homem que tinha se tornado a família deles da forma mais bonita possível. E ela agradeceu em silêncio por tudo que tinha acontecido, por todas as dificuldades que a levaram até ali, porque sem aquelas dificuldades, sem aquele momento de desespero na construção abandonada, ela nunca teria encontrado aquela família, aquela felicidade, aquele amor verdadeiro que estava sentindo naquele momento. Um ano depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante, em um jardim bonito com poucas pessoas presentes, apenas os mais próximos, Thalita e Rodrigo se casaram oficialmente, com o Davi servindo de pajem com muito orgulho, usando um terninho pequeno, entregando as alianças na hora certa com um sorriso orgulhoso no rosto, e quando o juiz de paz perguntou se Rodrigo aceitava Thalita como esposa, para amá-la e respeitá-la em todos os momentos, ele respondeu sem hesitar nem por um segundo, com total convicção: eu aceito com todo o meu coração. E aceito também o privilégio de ser pai do Davi oficialmente, de construir uma família de verdade com vocês dois, de passar o resto da minha vida fazendo vocês felizes, cuidando de vocês, amando vocês incondicionalmente. E quando perguntaram a Thalita a mesma coisa, ela olhou para Rodrigo com os olhos brilhando de emoção, de felicidade, de gratidão. Eu aceito e agradeço todos os dias por você ter aparecido na minha vida naquele dia difícil, por você ter me ajudado quando eu mais precisava, quando eu estava no fundo do poço sem esperança nenhuma, por você ter mudado a minha história completamente, por você ter me dado uma nova chance de ser feliz, de construir uma família, de ter uma vida digna. E quando os dois se beijaram, selando aquela união oficialmente, o Davi aplaudiu entusiasmado, junto com os poucos convidados que estavam ali, assistindo, e aquele momento representou não apenas o começo de um casamento, mas a consolidação de uma família que tinha nascido de forma muito inusitada, uma família que tinha sido construída com base em compaixão verdadeira, em ajuda genuína, em amor que cresceu naturalmente ao longo do tempo, em respeito mútuo, em admiração recíproca. Anos se passaram naturalmente, a vida seguiu seu curso. O Davi cresceu rapidamente, como toda criança cresce. Se tornou um adolescente responsável e consciente, estudioso e dedicado, gentil e educado com todo mundo. Sempre grato por tudo que tinha, sempre consciente da história da mãe dele, da luta que ela passou, sempre admirando profundamente o homem que escolheu ser pai dele, mesmo sem nenhuma obrigação biológica, mesmo podendo ter simplesmente seguido em frente com a própria vida. E quando ele completou 15 anos, em um jantar especial em família, em um restaurante bonito, ele pediu para fazer um brinde, levantou o copo de suco e olhou para os pais com seriedade. Eu quero fazer um brinde e um agradecimento especial ao meu pai, não ao pai que me gerou biologicamente e foi embora covardemente quando soube que eu ia nascer, mas ao pai que escolheu ficar mesmo sem ter obrigação nenhuma, que escolheu me criar como filho dele, que escolheu amar minha mãe
e me amar também, sem esperar nada em troca. E eu quero dizer publicamente que quando eu crescer, quando eu me tornar um homem de verdade, eu quero ser igual a você, Pai. Eu quero ajudar as pessoas que precisam. Eu quero fazer diferença real na vida de alguém, assim como você fez na nossa vida. Eu quero ter esse coração generoso que você tem, essa capacidade de enxergar o sofrimento do outro e agir para mudar aquela realidade. E Rodrigo não conseguiu segurar a emoção nem por um segundo. As lágrimas caíram abundantemente, molhando o rosto, e ele se levantou da cadeira, foi até o filho e o abraçou com força, com todo o amor que sentia, sentindo um orgulho tão imenso que não cabia no peito. Eu te amo, filho. Eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo, e você já é um homem incrível. Já é alguém que faz diferença, já é alguém especial. E Talita olhava para aquela cena com o coração transbordando de gratidão, de felicidade, de amor. Olhava para aqueles dois homens, que eram tudo para ela, que eram sua família, seu porto seguro, sua razão de viver. E ela pensou em tudo que tinha passado, em todas as noites frias dormindo naquela construção abandonada, em todo o medo que sentiu, em toda a incerteza, em todo o desespero, e ela percebeu que tudo aquilo tinha sido necessário, que tudo aquilo tinha um propósito maior, que tudo aquilo tinha levado até aquele momento de felicidade plena, até aquela família perfeita que eles tinham construído juntos, com muito amor, muito respeito, muita dedicação, e ela soube com absoluta certeza que não importava o que acontecesse dali para frente, não importava quais desafios a vida ainda ia colocar no caminho deles, eles iam enfrentar tudo juntos, como família unida, como sempre fizeram desde o começo, porque o amor que os unia era mais forte do que qualquer dificuldade que pudesse aparecer, mais forte do que qualquer obstáculo, mais forte do que qualquer tempestade. Era um amor que tinha nascido da compaixão mais pura, que tinha crescido com o tempo até se tornar a base sólida de tudo que eles eram, de tudo que eles tinham conquistado, de tudo que ainda iam conquistar juntos ao longo dos anos que ainda viriam pela frente.